Bem-vindo a mais um episódio do Readcast, um produto da Escola Superior de Relações Internacionais da Universidade João Quixissano. Assim iniciamos mais um episódio do Readcast e hoje contamos com a presença do professor Carlton Cadiato, um dos nossos grandes ativos quando o assunto é sobre segurança, estudos de segurança, já fez muitos trabalhos nesse sentido, inclusive escreveu ah, o seu a sua tese de doutoramento é algo ligado, portanto, à segurança. Neste momento, nos propusemos a discutir sobre o interesse nacional versus segurança do Estado, até que ponto ou até onde os governos podem ir. Este é o tema que nos propusemos a discutir, num contexto em que há muitos debates sobre o conceito de segurança, que para alguns é um conceito bastante polissêmico. Segurança discute-se em várias perspectivas, perspectiva tradicional, hoje discute-se também olhando segurança a vários níveis. Portanto, há necessidade de tentar esmiuçar este conceito, que é bastante polissêmico, e para isso chamamos o professor Carlton Cadiato. E devemos dizer também que a nossa universidade, muito em particular a Escola de Relações Internacionais, é, na verdade, uma espécie de um santuário de debates ligado a relações internacionais, mas também debates ligados ao campo de segurança, assim como questões ligadas, portanto, ao interesse nacional. Por isso que assumimos esta responsabilidade de trazer este debate. Professor Carlton, seja muito bem-vindo ao Readcast mais uma vez. Muito obrigado, Jacaré. É sempre um grande prazer tê-lo aqui conosco. Digo mesmo, obrigado. Obrigadíssimo. Olha, vamos começar com uma questão muito básica, não é? Que é o que é, de facto, o interesse nacional e segurança de Estado? Fantástico. Você disse muito bem que essa é uma das coisas que nós somos ah, dos melhores. Você não disse, mas eu vou dizer, nós somos dos melhores, se não formos os melhores. Eles ali, exato. Quando o assunto é segurança, relações internacionais, conflito, paz, nós somos a paz. Ah, Muitas das escolas que surgiram depois de nós vêm buscar o capital humano aqui em Moçambique, pelo menos na Escola Superior de Relações Internacionais. Dito a segurança, segurança tem muito a ver com um conceito ligado a ameaças. Segurança tem muito a ver com liberdade de ameaças. Qualquer um que ouve falar em segurança, a primeira preocupação é perceber as ameaças. Segundo, se proteger contra essas ameaças. Terceiro, eventualmente se libertar dessas ameaças. Dito de forma direta, simples, para qualquer pessoa perceber, é que você não fala de segurança sem falar de ameaças. Isso é o básico. Tá? Agora, quando todos falam de segurança, a primeira preocupação é olhar para a segurança e na vertente militar. Segurança militar, que é isto que dominou os estudos de segurança, estudos de relações internacionais, inclusive, durante muito tempo. Mas segurança hoje, para além da dimensão militar, você tem a dimensão de segurança política, você tem a dimensão da segurança econômica, de segurança societal, que é diferente de segurança social. Você tem hoje a segurança ambiental, você tem hoje a segurança energética, não é? Você tem várias dimensões hoje para falar de segurança, mas obviamente todo mundo tem muita paixão de discutir segurança na dimensão político-militar. Né? E devemos aprofundar isso depois. Interesse nacional, sequer. Interesse nacional tem muito a ver com aspectos centrais que o Estado, estou a sublinhar, do Estado valoriza e procura defender a todo um custo. Isto é central. Quando você fala de interesse nacional, é preciso categorizar os interesses nacionais. Você tem interesses nacionais supremos, isto é importante. Os interesses nacionais supremos significa dizer que não há outro interesse nacional acima deste interesse nacional. Perdoem-me este exemplo, mas é só exemplo mesmo que eu quero dizer. Quando alguém diz
quem é o chefe supremo da igreja? Está a perceber? A gente diz é Deus, o chefe supremo da igreja. Que significa dizer que acima de Deus não há nenhum outro. Não é? Para dar um exemplo, não é nada para entrar na religião, para discutir isso. A mesma coisa quando você fala de interesse nacional supremo dos Estados, significa que acima desse interesse não há outro interesse. É um primeiro interesse. E o que é interesse nacional supremo? É a sobrevivência do Estado. Todos os Estados lutam para garantir a sua existência e a sua sobrevivência. Este é o primeiro interesse supremo, não é? É que o meu primeiro é o interesse, o único interesse supremo do Estado, garantir a sua sobrevivência. E esse interesse está ligado à segurança. Aí vem a ligação entre a segurança e os interesses nacionais. Depois dos interesses nacionais supremos, você tem interesses nacionais vitais, que tem muito a ver com a ordem, tranquilidade e estabilidade interna de um Estado, que também está ligado à segurança. Depois você tem os interesses das espécies estratégicos, não é? Que tem a ver com objetivos que o Estado procura defender a longo prazo, para garantir, em primeiro lugar, a segurança do Estado. Por último, você tem os interesses nacionais vitais. Tá? Vamos lá. Os interesses nacionais supremos, por isso talvez dizer supremos, os Estados têm o dever de fazer de tudo, inclusive ir à guerra, para defender esse interesse nacional. Aí você pode me perguntar por que a Rússia e a Ucrânia estão a habitar, por que o governo da RDC Congo está a habitar, por que o Ruanda e tudo. Aí nós podemos analisar, pelo menos da perspectiva de segurança e de interesse nacional. Muito bem. Carlton, existe uma percepção de que os interesses eles podem, alguns serem a curto, longo, médio prazo, não é? Ou curto, médio e longo prazo. Estou a dizer que há uma percepção que alguns interesses podem ser sazonais. Queria ouvir se isto de facto faz algum sentido. Ou como é que nós podemos ter algum exemplo do interesse que depois de algum tempo pode não fazer sentido continuar a discutir como interesse nacional. Então, veja só, colocar desse modo, a existência do Estado, a defesa do interesse nacional supremo, é um interesse indeterminado. Não acaba esse interesse. É por isso que você ouve dizer, Chacar, as pessoas passam, mas o Estado fica. E deve ficar. Isto é tão importante porque nós sabemos na história de que há Estados que nasceram, cresceram e depois morreram. Então não há ninguém que quer ficar na história como responsável de ter contribuído para a morte do Estado. Agora, o Chacato pode me perguntar, quais são os exemplos do Estado que nasceu e morreu? Vamos dar para não sermos toda hora eurocêntricos. Onde é que está o Estado de Gaza hoje? Era o nosso, aqui na nossa realidade. Morreu. O Império aqui de Gaza morreu. Mas se as pessoas não se lembram do Império de Gaza, podem perguntar hoje onde é que está o Império Otomano. Se as pessoas não se lembram do Império Otomano, podem perguntar hoje onde é que está a URSS. Morreu. Mas a Rússia está lá. Mas a Turquia está lá. Mas onde é que está o Império Otomano? Onde é que está o URSS? Não existe. Então, qualquer um quer defender a existência do Estado. E esse é o interesse permanente, não tem tempo. Qualquer um, quando nós me colocamos no poder amanhã como presidente Chacate, mesmo que a gente não lhe diga isso, o fato de você estar lá, você vai jurar a bandeira, aqueles militares, aqueles polícias, aqueles agentes de inteligência e os serviços secretos, como muita gente diz. A primeira missão deles é garantir a existência do Estado. Isso não termina. Mas tem interesses que podem ser hoje tão destacáveis e amanhã mudar. Por exemplo, há um interesse estratégico hoje de termos acesso a um recurso expressivo, como por exemplo o carvão. Mas daqui a um tempo o carvão deixou de ser um interesse supremo, um interesse estratégico para nós.
né? Porque hoje polui muito, amanhã polui, cria problemas de saúde, tudo mais. Na medida que nós descobrimos gás, né? Não vamos deitar fora o carvão, vamos precisar do carvão até para reservas estratégicas, né? Mas a forma como nós vamos perseguir o interesse para acesso, controle, não é, desse carvão, não vai ser a mesma coisa. Então, meu interesse vai imitar. A mesma coisa você pode dizer: hoje eu tenho tanto interesse em ser amigo do Chacate, mas amanhã o Chacate deixou de ser relevante dos meus interesses. Eu vou procurar outro amigo. Né? Certos desejos. Os interesses, então, nessa lógica, eles podem ser mutáveis. Eu vou situar melhor. Se nós lembrarmos, no caso concreto de Moçambique, no tempo do presidente Guebuza, por exemplo, combate à pobreza absoluta, a questão do combate à pobreza parecia estar incluso na agenda do interesse nacional e que era uma grande prioridade. Depois, quando vem o presidente Nussi, temos um novo cenário nestes interesses mutáveis, em que passamos a ter, por exemplo, a questão da diplomacia econômica como um grande interesse nacional. O que eu trago esta abordagem para tentar questionar ao Carlton até que ponto as lideranças podem influenciar na definição do interesse nacional, por um lado. Por outro lado, afinal, quem define efetivamente o que é interesse nacional de um Estado? Como já pararam um pouco outra vez na dimensão conceptual. Em primeira instância, quando alguém fala de interesse nacional, está falando de interesse nacional que tem uma dimensão internacional. Não é? Você vai botar nos dicionários de relações internacionais e eu vejo muitas vezes as pessoas erradamente pegam um dicionário de língua portuguesa, por exemplo, para analisar assuntos de relações internacionais. Alguns até pegam um dicionário de língua portuguesa para analisar assuntos de direito. Por exemplo, é errado isso, não é? Porque você no direito tem dicionário de termos de direito. Nas relações internacionais você tem dicionário exato. Você tem dicionário de relações internacionais. Na sociologia você tem dicionário da sociologia. Então, nas relações internacionais os dicionários mostram que o interesse nacional foi primeiramente visto na dimensão acadêmica para olhar para fora. Não é? Mas tem depois o uso político, não é? Que muitas vezes se confunde com os interesses domésticos da política de um Estado. Mas se nós podemos aprofundar, qualquer um pode ver nos seus dicionários de relações internacionais. Os políticos, as lideranças, os grupos de interesse participam na definição de interesse nacional. Se nós quisermos ser um pouco mais vamos dizer, incisivos na abordagem, vamos dizer que quem define o interesse nacional são as elites. São as elites. Não é? Obviamente, a intervenção de outros vários atores, isso é um facto. Se quisermos ir um pouco mais a fundo, vamos dizer que as dinâmicas de grupo, não é? E os grupos mais poderosos é que fazem a agenda, não é, do interesse nacional, em função de um certo objetivo que querem atingir nesse momento. Mas sempre que o interesse nacional tem que satisfazer o interesse mãe, que é a sobrevivência do Estado, que é a segurança do Estado. Né? Então, as elites, qualquer uma que entrar no poder, vai fazer esse exercício. Que tu dirás? Carlton, olha a linha de separação entre esses dois conceitos: interesse nacional e segurança. É uma linha muito tênue, muito fina, sobretudo quando nós falamos do interesse nacional supremo. Não é? Quando nós falamos do interesse nacional supremo, qualquer país, qualquer Estado no mundo tem uma Constituição. E na Constituição nós vamos lá encontrar os interesses nacionais de cada um dos Estados. E quase todos eles têm, em primeira instância, defender o Estado. Também é um interesse nacional. Agora, eu estou a ser muito academicista em usar esses conceitos aqui, assim, interesse nacional supremo, interesse nacional vital, interesse nacional estratégico. Todos esses interesses se interligam, não é? Mas todos eles se interligam para satisfazer, em primeira instância, o interesse nacional supremo, que é garantir a existência do Estado. O Estado não deve morrer, não é?
E aqui, Chacate, vamos lá entre nós aqui assim uma conversa. Você pode me apontar um Estado no mundo que tem mais diplomatas do que militares? Excepto o Vaticano, que não tem forças armadas, né? Isso já lhe diz alguma coisa. Agora, estou a falar de militares, que é por causa da segurança militar. Eu vou lhe adicionar, para além dos militares, que é a dimensão externa tradicional, você tem os serviços de inteligência. Então, junta lá militares e serviços de inteligência. Depois compara com o número de diplomatas que você tem. Está bem. Estou a falar de militares e serviços de inteligência, mas vou provocar um bocadinho mais. Acrescenta aí a polícia. E quero um pouco mais de provocação. Acrescente lá aí os serviços prisionais e correcionais. Mas aí estaríamos a entrar numa promiscuidade. Estamos ao misturar esses todos, porque temos a polícia, por exemplo, como aqueles que garantem a segurança pública, ordem pública, a nível do México. Sim, mas isso aí é uma dimensão do interesse nacional vital. É. Interesse nacional vital. Está a perceber? Outra vez isto. Quem conhece os termos vai de perceber que não há nenhum Estado que quer viver na desordem. E é um interesse nacional vital garantir a ordem. É por isso que você tem a polícia, tem os tribunais. Ele dá tribunais, não tem armas. Então há da dimensão de segurança, outra vez. É preciso, mas mesmo assim, os tribunais participam na ordem e tranquilidade de segurança pública, que é um interesse nacional vital. Está a ver? Muito bem, Carlton. Existe aqui em termos do que os Estados priorizam, como é que eles fazem o seu trade-off entre, por exemplo, os interesses econômicos e os interesses de segurança. Há um debate muito aceso de que, por exemplo, os Estados, mesmo com problemas de ordem econômica, vamos lá dizer, pobreza extrema, como é o caso da Índia, por exemplo, com fosso entre o rico e o pobre extremamente gritante. Mas em contrapartida, o mesmo Estado aventurou-se já nos anos 2000 para ser uma potência nuclear. Como é que os Estados fazem esse trade-off entre a dimensão mais econômica e a dimensão de segurança? Isso é que a resposta pode outra vez para o medo que os Estados têm de sucumbir e morrer. Porque, Chacate, você conhece a história da Índia, não é? E eu falei aqui de Estados que morreram, não é? Chacate, não é segredo para ninguém que a Índia é um Estado que, apesar de ser grande, é um Estado que ainda não está consolidado. Há partes do Estado da Índia com pessoas a lutar por separar-se. Então, o dia que este separar, aquele separar, vai restar o quê? Então, a segurança está lá para garantir que essa ameaça da morte do Estado não aconteça. Para muitos isto pode ser que não. É por isso que eu dizia que no interesse nacional supremo, os Estados, os líderes, as elites que construíram e defendem o Estado têm que estar dispostas a morrer pelo Estado, a lutar pelo Estado. É isto que nos diz o interesse nacional supremo. Não é? Os líderes, aí de si, chocado no dia que nós lhe colocamos como período, tipo, não, acho que podemos dar esta parte aqui ao nosso vizinho, podemos deixar isto aqui para ele. Não é assim como a coisa funciona. É por isso que você vai ver muitos dos casos onde há reclamações de separação, de secessionismo, a guerra. Ou se não há guerra, há muita tensão. Você pode dizer, não, vai lá para o País Baixo. Não há guerra, mas houve terrorismo. Vai lá para o Quebec. É para o Quebec não há guerra, mas houve terrorismo. Muitas pessoas não sabem disso, que houve um terrorismo de pouca duração no Quebec e no Canadá. Está a perceber? Os Estados, as elites, as lideranças são relutantes em entregar territórios. Porque entregar território não é só perder território, é perder poder, é perder riqueza, é
perder relevância geopolítica, geoestratégica, não unir-se que os Estados, os governantes, os estatistas juram defender o Estado. As pessoas juram bandeira. Com que te juram bandeira? Estão a jurar entregar a sua vida pelo Estado, pela segurança do Estado. Agora, isto abre um debate que está aí, que não é de hoje, não é novo. O que vem primeiro? É a segurança do Estado ou a segurança do indivíduo? Porque eu estou a dizer aqui, as pessoas têm que estar preparadas para morrer pelo Estado. Mas as pessoas também têm que estar preparadas para matar pelo Estado. Está a ver? Moralmente, isto dói dizer. Mas aqueles militares que nós temos em Cabo Delgado hoje, estão a fazer o quê? E nós não valorizamos isso. Estão lá para morrer pelo Estado, estão lá para matar pelo Estado e para a nossa tranquilidade. Nós que estamos aqui a falar à vontade, a exibirmos e tudo mais, mas eles estão a sofrer lá. Em nome de quê? Do Estado, para mim, é onde se vê a segurança, a importância da segurança, para estamos a falar, interesse nacional supremo. Porque se aqueles terroristas lá em Cabo Delgado decidirem com ele, companheiro, isto aqui já não faz parte de Moçambique, Cabo Delgado é nosso, tal como acontece na Somália. Como você vai recuperar? Na base da força, da guerra. E que eles também vão carregar na base da força, na base da guerra. Porque eles estão dispostos a morrer e a matar, e você que está aqui com o Estado não está disposto a morrer e a matar. E aí você quando ia matar a colher, quando o presidente disse, eu não sei. Meu caro Carlton, a guerra na Ucrânia reacendeu o debate sobre a soberania, questões de alianças militares, sanções econômicas. Como é que este conflito pode ilustrar os limites da justificação de segurança do Estado, não é? Para as ações que impactam o interesse nacional dos outros países? Veja só, qual é o interesse nacional da Rússia, qual é o interesse nacional da Ucrânia? Os dois estão com medo de segurança. É assunto de segurança. Se quiserem ser mais justos, chacados, a Rússia está com medo, que é um medo legítimo, que um dia aquele Estado pode ser partido. Já foi partido antes, não é? Já foi partido antes, quando nós vimos a URSS a morrer. Mas até hoje, ninguém nega que existe ambições ou medo ou receio de que esse Estado possa ser ainda mais partido. Está a ver? É segurança, é insistência do Estado russo gigante, grande, como está hoje. A Ucrânia também tem o mesmo medo, não é? Hoje a Ucrânia tem 20% do seu território ocupado. Quem é que garante que amanhã não há de ser 30, 40, 50 e até não existir nada de Ucrânia? Estamos num cenário de um dilema, que a insegurança, como disse nas relações internacionais, a segurança de um consubstancia de alguma forma a insegurança do outro. Isso, tal dilema de facto. Como é que eu vou aumentar a minha segurança sem criar insegurança para si? Porque a Ucrânia, na verdade, porque tudo indica que tinha pretensões de integrar a bloco, portanto, militar NATO, e isso consubstanciou-se Numa ameaça ao interesse nacional russo, que é de segurança e de sobrevivência. A Rússia vai à guerra para poder garantir a sua sobrevivência. Isso é a sua segurança, porque você pode dizer que não, mas é uma falácia, a Rússia é grande, não vai morrer. Não. Você está a dizer isso hoje. Mas os Estados pensam, como você bem disse, Chacado, curto, médio e a longo prazo. E há interesses que aparecem subtilmente, mas com uma agenda de longo prazo. Hoje nós estamos a falar de grandes potências no mundo. Você olha para a América, um continente gigante. Você olha para a Rússia, um continente gigante. Você olha para a China, um continente gigante. Qual é o outro do mundo? Entende? São esses três grandes gigantes hoje no mundo. Não é? E esses três grandes gigantes do mundo, pelo menos dois, sabem que há um interesse de partir. Eu queria usar a expressão aqui de Moçambique, cangalhar. A China
Tem a Índia também, perdão. Ainda que é um continente. Mas todos estes aqui sabem que, à exceção dos americanos, os únicos que ainda não têm um Estado consolidado é a China, a Rússia e a Índia. A América está numa boa, entre aspas, porque sabe que do México lá embaixo não vem ameaça grande, do Canadá também lá em cima não vem ameaça grande, dos lados menos ainda, porque ele tem 2 oceanos que lhe protegem. Mas a Índia, dentro, tem ameaça, de fora, tem ameaça, dentro, você conhece o caso de Aslam, por exemplo, tem o caso de Caxemira, que ainda está mal parado, mas tem outros vários grupos insurgentes lá que podem pôr em causa a existência do Estado. Historicamente já foi a guerra com a Chile, já foi a guerra com a China, é 62. 62. A China também é um território enorme, vasto, com problemas lá dentro. Então, quem quer fragilizar a China vai fazer o quê? Partir a China. Quem quer fragilizar a Rússia, que também tem problemas sérios de integração, vai partir a Rússia. Mas como é possível para a Dinamé? Carlton, vamos desafiar essa sua abordagem que é bastante clássica e tradicional de olhar a segurança numa perspectiva mais militar, uma perspectiva sobre a sobrevivência do Estado como tal. Hoje há outro tipo de ameaças, não é? A segurança do Estado. Estou a falar de crimes, por exemplo, cibernéticos, estou a falar de pandemia, mudanças climáticas, e que parece desafiar a abordagem clássica de segurança. Não sei se é menos importante, Carlton. Ah, nós assistimos à questão da pandemia, por exemplo, que as pessoas entraram uma tensão a fugirem do, medo, do inimigo invisível, a se esconderem os lockdowns dentro das suas próprias casas e a morrerem, acima de tudo. Parece que as pessoas temiam muito mais a tal de coronavírus, que é tal, o vírus que transmitia, portanto, aliás, esta pandemia. E isto parece que abalou as sociedades todas. As pessoas ficaram trancadas, Carlton. Parece que até foi muito mais intenso do que algumas ações militares como tal. Como é que nós olhamos para essas questões, as questões das mudanças climáticas, Carlton? Em Moçambique, muito em particular, nós assistimos os idais, em horinhas ou em minutos, a destruir infraestruturas, acabarem com pessoas, deixar o país de rastros. Como olhar esta questão hoje, categorizar o que de facto é segurança, é ameaça, mas que isto. E queria ouvir a sua abordagem hoje, se ainda é válido continuar agarrado naquela questão de que as ameaças são mais militares, como tal. Chacate, vamos lá fazer assim, provocação. Eu estava a ouvir a sua pergunta, que é bem complexa e super importante, mas estou a pensar assim no exemplo. Se você tiver hoje uma doença que ameaça amputar o seu braço e tiver uma doença que ameaça pôr em causa a sua vida, qual é você vai dar prioridade? Remédio, vou cuidar dessa e poder causa a minha vida. Então, quem está a dirigir o Estado? A preocupação é olhar para a ameaça que põe em causa primeiro o Estado. Está a ver? Porque o Estado é a única entidade que foi criada para criar ordem, tranquilidade no sistema. Está a ver? A tal tese do contrato social. E veja só, Chagate, a tese do contrato social, as pessoas que criaram o Estado, sobretudo o Estado moderno, não vou falar dos Estados antes da criação do Estado moderno. O Estado moderno surgiu em 1648, não é? Quando começamos a falar que a questão da soberania, inviolabilidade do território, né? Os limites, não é? Até essas coisas do moderno. Quando o Estado foi criado, o contrato social qual é que era? Eu dou-te o poder e tu dás-me segurança. Está a perceber? E veja só, primeiro dou-te o quê? Segurança. Sim, o teu Estado dás-me segurança. Eu dou-te o poder para garantir a minha segurança. Porque nós estávamos com medo de viver num estado, como é que chama? O estado de natureza, como o Thomas Hobbes dizia. Nós vivíamos num estado de natureza no qual o homem era lobo para o próprio homem. Estamos todas horas em guerra.
Então, para evitar essa guerra, nós criamos o Estado e demos ao Estado o direito de usar da força, veja só outra vez, usar da força se necessário for para pôr ordem. Mas hoje nós vivemos aqui, discutimos, não sei o que mais, e colocamos as questões morais e tudo mais. É verdade, é importante que criamos isto aqui. Mas há um ponto de partida quando nós criamos o Estado. É que nós demos ao Estado, para dizer, nós, os homens, os seres humanos, no contrato que nós fizemos, demos ao Estado a prerrogativa de usar a violência. Por quê? Porque a violência era um instrumento para impor a ordem. Lá mais para frente veio o senhor Maquiavel que nos perguntou quase, príncipe, você prefere ser amado ou ser temido? Vamos colocar Chacate no poder hoje. Chacate, você prefere ser amado ou ser temido? Ha! No nosso Moçambique aqui, cada um abusa como quer, não sei qual, dizer que você quer ser amado, amanhã está o gosto no caos, de uma desordem. Mas não quer dizer que o Maquiavel não disse ao príncipe que gostaria que fosse amado. Sim, senhor, é preciso ser amado, não é? Mas para ser amado, também deve referir sobre o Maquiavel. Exato, também. Mas com quem que eu estou a trazer isso? Por causa da sua colocação. Entre a segurança do Estado e a segurança do indivíduo, o que vem para mim? Na visão tradicional, todo mundo diz que primeiro tem que vir o Estado, porque se o Estado estiver no caos, é o indivíduo também que vai sofrer. Mas as outras abordagens não tradicionais, não orientais, dizem que não, primeiro tem que ser a segurança do indivíduo para o Estado estar seguro. Então, Chacate, você já percebeu que a minha abordagem é a abordagem Estado para mim. Está a perceber? Mas tem os outros que dizem que não, primeiro o indivíduo, depois a segurança para o Estado. Ora, cada um toma a sua posição em função da abordagem que coloque. Ainda assim, você vai ser sempre confrontado com a ideia de que este mundo seria um caos, um desastre, se o Estado fracassar. Se os Estados morrerem. Então, a única entidade na atualidade para pôr ordem, não é? São os Estados. Você vai perguntar, mas as Nações Unidas? O que é Nações Unidas sem o Estado? Aliás, nas relações internacionais, está mais do que claro, não é? Os Estados são os principais atores de relações internacionais. Você vai por diversos ver, para além dos Estados, há outros atores. Está bem? Vamos fazer a mesma coisa na segurança. Começa aqui, o Estado e o indivíduo. Está bem? O que vem para mim? É o indivíduo ou o Estado? É a segurança do indivíduo ou a segurança do Estado? Se você for um realista, eu sou um realista, não dará. Né? Se você for um realista, você vai ter primeiro a segurança do Estado. Porque o Estado tem que existir primeiro para garantir a segurança dos indivíduos. Mas os outros vão dizer que não, o indivíduo primeiro. Só que mesmo esses que dizem que primeiro é o indivíduo, eles dizem de seguinte forma, Chacate, para além do Estado. O que significa isso? É que primeiro vem o Estado, depois vem o indivíduo. Mesmo esses que defendem o indivíduo, primeiro reconhecem que é preciso ter o Estado. Está a ver? Então, o Estado não pode morrer. Os indivíduos também não podem morrer, mas, obviamente, se eu colocar hoje Chacate a trabalhar numa organização não governamental de direitos humanos, você não há de vir aqui para dizer, primeiro o Estado. Mas se eu de colocar nas Forças Armadas, não sei se você deveria dizer, primeiro o indivíduo, primeiro o indivíduo. Depende de onde você está. Esse é um ponto. A mesma coisa em relação à segurança, Chacate. Todo mundo diz que primeiro é segurança militar. Essa é a abordagem tradicional. Não é? Por isso é que você tem mais militares do que diplomatas. Você tem mais polícia do que diplomatas. Você tem mais agentes de inteligência do que diplomatas. Não é? Se você juntar todos eles, você tem mais elementos da força de defesa e segurança do que diplomatas. Tá, em qualquer parte do mundo, exceto Vaticano. Estou a exagerar um pouco, mas é este o panorama real do mundo. Então, primeiro vem a segurança militar, depois vem as outras seguranças. Não é? A segurança ambiental, a segurança econômica, a segurança societal. Isso é verdade. Na perspectiva africana, né? Há um autor que eu gosto muito, que é o Mohamed Diop. Ele diz que olha, os africanos, sobretudo as lideranças políticas, reconhecem a importância das outras seguranças. Político,
militar, societário, por aí adiante. Mas todos dão muito valor a essas outras se esses constituírem um perigo à segurança política e à dimensão militar. Muito bem. Caro Capa, hoje temos um fenômeno aqui parece ameaçar. Mas, desculpa, eu vi toda esta elaboração aqui porque queria chegar nos setores. Se vou pegar só um exemplo, que é da segurança ambiental. Houve um debate aqui em Moçambique e até pejorativo a condenar o governo, dizendo que o governo de Moçambique não sabia o que estava a fazer porque levou a questões do ambiente para o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Segundo as pessoas ali no Conselho de Segurança das Nações Unidas, só se discutem poder, força, quem não tem capacidade não vai para lá. Mas nas teorias de segurança, nas discussões de segurança, o ambiente hoje é uma das ameaças não militares que podem ser tão poderosas a ponto de criar ameaças militares. Está a imaginar aqui em Moçambique com essas tempestades todas que nós temos, não é? Subida do nível médio das águas do mar, daqui a 10, 15, 20, 30 anos, o que pode acontecer aqui em Moçambique? Vamos lá pegar um exemplo concreto. Você tem aqui em Moçambique, todos os anos, ciclones. E às vezes você tem 3 ciclones ou 4 ciclones a ocorrer. As mesmas pessoas que estão a fugir de um ciclone em janeiro, em fevereiro, estão a fugir de ciclone, né? E você tem isso a acontecer este ano, 2025. Por exemplo, um ciclone que afetou Nampula, Cabo Delgado, Zambésia, Niassa, né? No próximo ano você tem o outro a afetar Gaza, Nampula, Imbar, não sei quantos, as mesmas pessoas. E você dá por conta de si, olha, companhia de todos os anos eu tenho 70.000 deslocados, por exemplo. Como é que você gera esses deslocados? E depois, quando você falar com esses deslocados, eles vão pedir ajuda a quem? Ao governo. E se o governo não conseguir responder às situações dele, o que vai acontecer? Você, exato. Está vendo? Até onde vai a colher de segurança? Você começa a ter convulsões sociais. Porque as pessoas estão à espera do governo para resolver os seus problemas. E o governo já não consegue resolver os seus problemas. Está vendo? Então, aí vem a ligação entre as tempestades, não é? E a dimensão de segurança. Mas essa é uma dimensão de segurança que pode começar de um assunto não militar e atingir uma dimensão de convulsão social, inclusive, se calhar, uma dimensão militar. Hoje parece que falas da securitização. Exato. Tornar um assunto aparentemente não de segurança é um assunto de segurança. É isto que se faz. E esse processo de securitização, se estivéssemos numa sala aqui de aula, temos parado só para saber na profundidade disso, com as suas discussões e nuances que existem nisso, inclusive o lado político, né? Você olha hoje, por exemplo, para a migração. A Europa está aflita com as assuntos da migração. Mas no passado, nunca que a imigração era vista como um assunto de segurança. Hoje, é um assunto de segurança. É um assunto não militar que pode trazer problemas de segurança militar. Também. A Alemanha, que é um exemplo claro, quando houve essa vaga extraordinária de imigração, fez política de portas abertas no tempo da senhora Angela Merkel. Mas hoje a Alemanha já está a fazer um discurso quase que completamente contrário a portas abertas. Mas por quê? Tivemos atropelamentos, né? Pessoas a pegarem carro, conduzir no mercado, atropelar pessoas, e depois também vamos fazer o rastreio e este aqui pertenceu ao Estado Islâmico. Depois, passado de um tempo, vimos que houve um esfaqueamento no coisa. Então, estou a dizer, quem são essas pessoas? São imigrantes. Vem de fora, né? Infelizmente, tens esse problema de imigrantes, mas também tens imigrantes bons que estão lá. Só que por causa de uma questão de segurança, e segurança sempre está no topo da agenda do Estado, o Estado está a mudar de opinião. América. A América tem a fama de ser o tal melting pot, não é? Um pote que junta todos, que é uma miscigenação de todo mundo. Pois hoje a América tem medo de imigrantes. Por quê?
os ataques terroristas de 11 de setembro, não é? Sabe-se que eram imigrantes que estavam lá, não é? A viver normalmente a vida dos americanos, a beneficiar-se dos serviços, inclusive de treinamento, aprendizagem, de pilotagem, mas o que você não sabia é que aquele conhecimento era para eles chocar as torres gêmeas e um problema de segurança. Tá bem? Então, é tal dimensão não militar, que estas ameaças não militares, que também podem criar problemas. Mas em África, essas dimensões aí não militares, não é? A gente só dá valor se puser em causa a segurança política e a segurança militar. Muito bem. Carlton, agora há fenómenos interessantes e que continuam a desafiar essas perspectivas tradicionais. Estou a falar, por exemplo, da inteligência artificial, estou a falar de tecnologias de comunicação em massa. Como é que os Estados hoje lidam com essas, vamos lá dizer, dimensões que de alguma forma parecem ameaçar os interesses nacionais dos próprios Estados? Exato. Ainda bem que você diz interesses nacionais. Qual interesse nacional? Será que é o interesse nacional de segurança, sobrevivência do Estado? Provavelmente não. Se você olhar, por exemplo, para o debate que está a haver hoje na Europa por causa da inteligência artificial, os carros elétricos e por aí adiante. Cara, qualquer um que pensa segurança tem que sobrevalorizar a ameaça. O que significa isso? Chacan diz, isso aí não é nada. Isso aí não é nada. Você diz isso não é nada hoje. Mas essa ameaça pode se agigantar e amanhã tornar-se uma coisa descontrolada. É por isso que você vê os israelitas. Eu próprio fui vítima de uma situação dessa. Não no Israel. Mas no Israel você deixa um saco abandonado na estrada. Companhia. Em 5 minutos, 10 minutos, há de vir polícia, psicó, bombeiro, inteligente, forças armadas. Por quê? Exato, pode ser uma bomba. E aquela bomba explodindo ali pode criar um pânico, criar aquele pânico pode alarmar a sociedade, criar desordem, tudo por aí adiante. Então, eles não sobrevalorizam. Porque se fosse uma condição normal, eles dizem, vamos lá mandar uns 2 policiazitos para ir ver a coisa. Não, assuntos de segurança não funcionam assim. Né? A mesma coisa você pode dizer que, olha, esse é um interesse que mexe com ordem e segurança que o que é. Se você desvalorizar a inteligência artificial hoje, os carros elétricos hoje, amanhã, companheiro, você tem milhares de pessoas que vão para o desemprego. Você tem milhares de empresas que vão destruir-se. E aí você vai ter problemas da segurança econômica. E essa segurança econômica ou insegurança econômica pode pôr problemas de segurança política até chegar à segurança militar. O método de todos aqui é se proteger contra ameaças que possam levar a ameaças à existência do Estado, à segurança política do Estado. Essa que é a prioridade de Turbie. Ando, hoje temos, vamos lá dizer, vários assuntos transversais. Assuntos como proteção dos direitos humanos, liberdades, liberdade de se reunir, liberdade de se manifestar. Até que ponto o Estado pode passar por cima de tudo isto? Restringir, por exemplo, como vimos em alguns cenários, talvez em Moçambique, o acesso à internet, limitar as liberdades, deter sem julgar. Isso não é só em Moçambique, acontece em diferentes outros estados. Em nome da segurança. Como é que se lida com isto? Numa sociedade tão liberal, em que a questão dos direitos humanos, liberdades fundamentais, várias outras liberdades consideradas como inalienáveis, consagradas essas liberdades até nas constituições do Estado. Como é que o Estado lida com isto para proteger ou em nome da segurança passar por cima de todos esses elementos tão importantes nos dias de hoje? Chacato, vamos lá fazer a discussão com base num caso atual agora. Você está a acompanhar as políticas do Sr. Trump agora, né?
reestruturar o Estado, mexer o Estado, cortar fundos desnecessários, sei qual. Você já ouviu ele dizer que vai cortar fundos das Forças Armadas? Você já ouviu ele dizer que vai mexer nos serviços de inteligência? No FBI? Mas agora, por quê? Você vai para a cidade de Nova York, vai ver aquela polícia metropolitana e vai ver os vários tipos de polícia que estão lá. Por quê? Por causa da segurança. Você tem a segurança externa, é bem verdade, porque os americanos já têm uma diferença quando eles veem os interesses nacionais dele. Podíamos fazer uma outra sessão para discutir isso. Mas tudo isso já cá para eles agora outra vez é por causa da questão da segurança. Na América e no mundo liberal, todos eles dizem que não. Há um valor central que nós temos que proteger. Qual é o valor? É o capitalismo. É a democracia. Porque para eles, isso está no ADN. Aliás, nós devíamos ter dito no princípio, quando vocês falam de segurança, só falar de ameaças, não é? Mas a segurança é para responder no mínimo 3 perguntas. Segurança para quê? Sob que ameaças? Contra que valores? Tá bem? Então, o primeiro valor é a integridade territorial, a existência do Estado. Mas outros valores, por exemplo, tão importantes como temos que proteger é o capitalismo. Não é? Liberdade. No mundo, nós hoje, o Estado tem o dever de garantir e proteger que você exerça essa liberdade. Mas no contrato social que nós fizemos com o Estado, nós próprios reconhecemos que o Estado, quando for necessário, pode usar da violência para reprimir os meus maus comportamentos. Também, você está a usar a tecnologia, a sua liberdade, em prejuízo do interesse nacional vital. O Estado tem que assistir. Não, aciona a violência, se for o caso. Há outros mecanismos de fazer isso. Tudo bem, usa. Mas se não funciona, usa a violência. Agora, o uso da violência é responsável. Você está falando sobre Moçambique? Eu vou falar sem filtros, não tem problema. Você quer falar sobre a restrição da internet aqui em Moçambique? Não é? Sim, senhora. Houve restrição da internet aqui em Moçambique. Estamos a falar de um direito fundamental. Mas acima desse direito fundamental, qual é o outro direito fundamental? Qual é o valor, nem de ser direito? Qual é o valor fundamental? É a segurança. Muito bem, mas Carlton, deixa lá eu colocar a pergunta de outra forma. Quais são os limites do Estado? Até onde o Estado pode ir, até onde ele não pode? Se você não vai encontrar isso de outra forma, senão é. O Estado tem que usar a violência de forma responsável. Antes, quando nós sabíamos que o Estado, entre aspas, estou a colocar entre aspas, quando nós sabíamos ou ouvíamos dizer que o Estado tem um monopólio da violência, o que não é verdade, né? Sempre existiram forças paralelas que mostravam que o Estado tem o monopólio da violência. Então, por causa disso, o Estado sempre se impôs um limite. O limite é nunca essa violência ser usada contra o Estado. Também. Mas a partir do momento que você usa essa violência contra o Estado, o limite quebra-se. Também. O Estado se dá o direito de responder também da mesma magnitude. Mesma magnitude, vamos colocar entre aspas. Por quê? Existe a questão da proporcionalidade. Também. Aqui em Moçambique, vamos falar da FIR. É? Aqui em Moçambique, todo mundo está a criticar a FIR por uso excessivo da violência. De fato, talvez está a usar excessivamente a violência. Está a usar mal. Agora é o I. Agora é o I, exato. Agora é o I. Obrigado. Mas você pergunta por que a UIR está a usar mal essa violência? É culpa do Estado. Porque o Estado não deu as condições necessárias para o UIR usar a violência de forma responsável. Vamos pegar um exemplo, que é um erro casso de segurança. Você não pode ter uma polícia de proteção e uma polícia de choque, entre aspas, a falar com as pessoas aqui assim, a 1 metro de distância. Estou a falar um polícia, 2 polícias, 3 polícias, com uma multidão a falar assim próximo das pessoas. É um erro. É um erro, inclusive, para a segurança do polícia.
O ideal é, e você pode ver nas fotografias, nas imagens, nos vídeos lá fora, o ideal é que se há multidões, a polícia também tem que estar em um número bom para poder fazer frente àquela multidão. Mas não tem que estar ali o polícia assim com arma. O polícia tem que estar com um escudo. Está a perceber? Com um escudo. 800 polícias com um escudo. Isso já dá um mínimo de conforto ou segurança ao polícia. Para mais, você tem uma primeira linha de proteção. Depois da primeira linha de proteção, tem a segunda linha de proteção, tem a terceira linha de proteção, tem a quarta, e o último recurso é o disparo. Está a ver? Bem, o que eu estou a dizer para isso é que você tem polícias aqui que não tem o escudo, gás lacrimogêneo tem, mas é pouco. Está a ver? E quando você tem gás lacrimogêneo, é um dos recursos, mas tem um outro recurso que é o gás de pimenta. Está a perceber? Você não tem isso. Canhões de árvore, jatos de árvore. Você não tem isso. Né? Então, o que acontece? É que o último recurso acaba sendo o primeiro recurso. É por isso que está a morrer gente. Mas por quê? Por fragilidade do Estado. Mas você acha que o Estado não sabe disso? Sabe, mas não tem condições. Agora, vamos criar as condições para a polícia agir nesses casos. Sim, é o ideal. Mas teoricamente, Carlton, deixando do nosso caso de uma forma específica, a minha pergunta persiste. Qual é o limite? Até onde o Estado vai, em nome de segurança? Até onde não pode ir? Se for no interesse nacional supremo, Chacá, o Estado tem o direito de ir à guerra para defender o seu Estado. Não conhece limites. Não há limites. Exato. Vamos a exemplos concretos. Isto aqui fala-se com exemplos. Está a ver isto aqui, Chacá? Zelensky, quando começou a guerra, impôs uma lei na Ucrânia. Nenhum jovem de 18, nenhuma pessoa de 18 até os 50 ou 60 anos deve sair da Ucrânia. Você ia dizer, não, a minha liberdade. Companheiro, a sua liberdade, defesa do Estado. Ninguém sai. Os homens têm que ir lutar. O que você está a dizer às pessoas? É, companheiro, você tem que ir lá, morrer e matar pelo Estado. Está a perceber? Isto é um exemplo claro, não está escrito assim. Mas você está aí a ver. É um exemplo claro. Qual é o limite? Matar e morrer pelo Estado. Quero outro exemplo, Chagate. Você viu quando os americanos mataram Bin Laden? Barack Obama, um presidente elogiado no mundo inteiro. Mas ele próprio, numa sessão bem demonstrada no mundo, com a sua equipa de segurança e tudo mais, dispara contra Bin Laden. Matou. Carlton, eu acho que estamos a fazer alguma Confusão. na minha opinião. Embora eu sou quem faz as perguntas. Pois não, podemos fazer. É que sim, mas o meu problema é que os exemplos que Carlton está a apresentar é de um cenário do Estado está em situações de ameaça. E ameaças sobretudo os técnicos. Mas a questão que nós estamos a colocar é sobre liberdades, é sobre limites do Estado em relação, por exemplo, aos seus próprios cidadãos. Estamos a falar de liberdade, estamos a falar, por exemplo, de direitos, etc, etc. A questão é até onde o Estado pode ir ou até onde não pode, quando o assunto é sobre os seus nacionais. Não, sobre os seus nacionais, Chagate. Porque me parece que tudo gira em garantir a segurança, incluindo os nacionais. Exato. Mas isso, Chagate, voltamos ao contrato social. Nós, os nacionais, é que dissemos ao poder político: está aí as armas, está aí o poder, garanta-nos segurança. Está bem? Qual é o limite disso? Se você estiver no lado da sociedade civil, você vai dizer que não há direito do Estado usar violência contra os seus próprios cidadãos. Está bem? Não há isso. Mas se o próprio cidadão faz guerra contra o Estado, qual vai ser a sua resposta, Jaber? Também. Você está falando das manifestações aqui. Mas aqueles terroristas que estão em Cabo Delgado são ou não são cidadãos de Moçambique? Qual é o limite? O Estado não pode usar violência contra eles. É entendendo, não é? Mas o Estado está lá, porque eles também não têm limites.
Eles matam a polícia, matam a população, matam as forças armadas, matam os agentes de inteligência. Tá a ver? Então, o Estado está numa linha tênue, está numa saia justa. O Estado tem a função de proteger os seus cidadãos, mas tem dos próprios cidadãos a carta branca para usar a violência. Mas, atenção, usar a violência para proteger o Estado. Esse é o limite. Não é você pegar a arma, a violência, tudo mais para interesses pessoais. Aí, Chacate, outra vez sem limites, com teorias e tudo mais, evidências práticas, você vai entrar na discussão da segurança do regime. É o que você ouve aqui no debate público, quando as pessoas falam, dizem que é para. Não, a UIR não está ali para defender a ordem e a tranquilidade pública ou o interesse nacional e pitado. A UIR está ali para defender a Freire. Então a segurança ali não é segurança dos caras, é segurança da Freire. Está a perceber? Essa é a discussão ou o debate que você vai encontrar aí. Então, o limite é esse. Não usa a segurança para defender o regime, não usa a segurança para matar pessoas sem legitimidade, não use argumentos de segurança para justificar interesses de elites no poder. Porque é isso que as pessoas estão a dizer e com a sua razão. Teoricamente, é assim como funciona. Muito bem, Carlton. A questão a seguir que eu gostaria de lhe colocar é: que lições podem ser extraídos sobre os riscos de priorizar a segurança em detrimento da transparência e de cooperação internacional? Estamos em conflito, em instabilidade, em insegurança. Esse é o risco claro que nós temos se nós não priorizarmos a cooperação. A cooperação é fundamental para nós garantirmos a segurança, mas outra vez, se a cooperação não funcionar, eu uso as abas. Tem um exemplo da Rússia. Tá vendo? Falamos, cooperamos, mas não funcionou. Vamos às armas. É bom? Não. Mas o Estado agiu bem. Nem dizer assim, porque o Vladimir Putin será condenado amanhã, se não defender o Estado, a existência do Estado. Muito bem. Olhando mais para a realidade doméstica, embora já acabamos vindo cair cá, mas é natural que a gente teoriza, fique. Bom, a gente depois As traz. pessoas não compreender isto ali com evidências, com exemplos concretos, só que é para a nossa realidade. Exato. Olha, Carlton, a segurança do Estado é um meio para garantir o interesse nacional ou fim em si mesmo? Essa pergunta é super importante. Yeah. A segurança nacional é um meio, Para garantir o interesse nacional ou é um fim em si mesmo? se quisermos olhar aí assim, a segurança nacional é a prioridade, tá? Dentro do interesse nacional. A segurança nacional é a prioridade dentro do nação. Então, aí sim podemos dizer que é um meio e é um fim. Esse. Muito bem. Talvez estamos já a caminhar mesmo para o fim, mas olhando para Moçambique, como evitar que a segurança nacional se torne eh, um pretexto para o protecionismo, prejudicando de alguma forma a liberdade, privacidade, inovação e até a interdependência econômica global? Aí outra vez chegar, muitas das vezes quando nós falamos de segurança nacional, a visão predominante é a visão da força, das armas. Tá a perceber? Mas hoje, com todo esse debate que nós estamos a fazer aqui, que é esse debate do alargamento da visão de segurança, a segurança nacional já não é um assunto só de armas, só dos militares, como nós vimos anteriormente. Hoje, o indivíduo que nós estamos a falar dele, que está a ser violentado, é também um agente de promoção e defesa da segurança nacional. Tá bem? Hoje, na visão alargada, a segurança nacional inclui toda uma abordagem, não é a única. Inclui defesa, diplomacia e desenvolvimento. Os indivíduos
são os primeiros agentes da defesa, está a perceber? Da segurança, do desenvolvimento e da diplomacia do Estado, para você garantir a sua segurança nacional. Está a ver? Já não é segurança nacional, ele mantém o inimigo e depois o inimigo olha. Não. Defesa, armas, diplomacia, diplomatas, desenvolvimento, capitalismo, empresas e indivíduos que têm que participar todos na segurança nacional. Desta forma, se você fizer isso, você estará a garantir que dentro dos Estados haja mais aproximação. Por isso é que tem muita discussão sobre relações civis e militares, né? Tem muita discussão que nós vamos abordar aqui sobre a reforma do setor de segurança, que é para tornar o ambiente de relacionamento entre as comunidades dos Estados mais harmonioso dentro dos Estados e dessa forma também fazer uma relação mais cooperativa entre os outros Estados. Que é para o dia que o Chacate decidir, eu sou presidente de Moçambique e quero colocar forças armadas a fazer trabalho civil, por exemplo, na fronteira com a África do Sul. A África do Sul não vai se assustar de saber que tem forças armadas lá. Olha, estás a repetir muito, Chacate como presidente, já estou a começar já. Olha, boa senhora, de como para presidente. Olha, cara, nós estamos a discutir aqui segurança, olhando para a abordagem muito mais complexa, a abordagem de segurança do Estado, sobrevivência. Mas como eu disse ao longo da nossa conversa, temos estado a olhar este conceito de segurança a abranger outras áreas. Nós falamos de segurança alimentar, Calton. Países africanos, de um modo geral, talvez as pessoas morem mais de fome do que pessoas que morem de guerra. A minha pergunta é, como é que nós podemos olhar para essa abordagem? Os Estados devem continuar apegados a discutir armas, discutir inimigo externo, enquanto o seu povo aqui não tem o que comer. E como eu disse, os números em algum momento vão mostrando que pessoas que morrem de fome morrem em maior número do que pessoas que morrem num campo, portanto, de guerra. Não, tens toda a razão, Chapéu. Essa é a minha abordagem também, hoje. Por isso que eu disse, eu sou um realista moderado. Para mim, primeiro o Estado. Hoje eu divido. Não quero com isto dizer que estou a aplaudir e a dizer que o Estado tem que matar de qualquer maneira e os homens têm que morrer de qualquer maneira pelo Estado. Não. O Chacate está falando de inimigo externo. Mas o terrorista em Cabo Delgado é inimigo externo. Você diz que é o terrorismo, sem muitas nuances. Você diz que é transnacional, vem de fora e vem de dentro. Então, para nós termos segurança, é preciso que nós tenhamos a segurança alimentar primeiro. Pessoas não podem estar com a barriga vazia. Essa é uma abordagem de segurança que dá primazia primeiro ao indivíduo. Está a ver? Mas quem é o provedor de segurança? Quem é que vai dar a segurança? Está a ver? Então, segurança alimentar. Pessoas com comida à mesa é prioridade. Assim, o indivíduo com comida à mesa há de ser o primeiro agente de segurança do Estado. Também. É que em algum momento, quando nós assistimos questões de convulsões sociais, manifestações que acabam ameaçando a ordem interna dos Estados, Que pode eventualmente chegar à dimensão político-militar. muitas vezes essas pessoas é porque estão com fome. Exato. Essas pessoas não têm o que comer. Isso tornam-se, de alguma forma, até ameaça ao próprio Estado. Na discussão de segurança, a gente diz que olha, o Estado é o principal provedor de segurança aos indivíduos. Mas o Estado pode ser também a principal ameaça aos indivíduos. Os indivíduos devem ser o primeiro agente de segurança do Estado, mas os indivíduos também podem ser a primeira ameaça à segurança do Estado. Talvez alguma coisa a seu corpo. Se você tem gente com fome, de facto, é o que você tem no mundo hoje aqui. Você vai olhar hoje para a geografia da segurança, da violência nos países africanos. Não é só Moçambique, hein? Atenção, não é só Moçambique. Olha para o Malawi. Todos os dias já há protestos no Malawi. Né? A Tanzânia já teve essa situação. Até eles perceberam que olha, a abundância de população jovem aqui com fome é uma ameaça à segurança do Estado. Então eles começaram a desenvolver projetos na Tanzânia. Jovem, está aqui dinheiro, vai lá fazer agricultura, vai vender. Você começa a ver as pessoas dizer, afinal, deixa nessas coisas de política, eu vou fazer dinheiro para mim próprio. Tá bem? Mas
Onde é que se pegou? Na agricultura. Pôr gente a trabalhar. Onde é que se pegou? Aqui em Moçambique, no tempo do Guebuza, fez-se isso. Todo mundo a trabalhar nas infraestruturas. Construção para aqui, construção para mim. Não sei quando você ligava para o carro, dizendo que vamos lá, manifestação. Ada, não há manifestação cá comigo. Eu vou trabalhar porque tenho um patrão, vai me dar dinheiro. Sabe? Mas tudo isso por quê? O trabalho que ele tem vai lhe dar um conforto para ter que o estômago, se não totalmente completo, mas minimamente preenchido. Segurança alimentar, sobretudo nos nossos países subdesenvolvidos, é fundamental. Eu acho isso muito impressionante, Carlos. Estamos a dizer, de alguma forma, que os inimigos do próprio Estado, se o Estado não alimentar os próprios cidadãos, e a questão da insegurança alimentar afetar os cidadãos internamente, o Estado pode estar uma ameaça muito maior do que talvez com inimigos externos, porque se a fome dos seus cidadãos estivesse resolvida, os seus cidadãos têm moral Para defender o Estado. planejar, têm, portanto, entusiasmo e motivação para defender o Estado. Isto a que se ver com fome, não. Este caso aqui chegar, tem dois conceitos aqui. Um é vulnerabilidade, outro é ameaça. Tá bem? O Estado está vulnerável, não é? Nesta situação de insegurança, pessoas insatisfeitas com fome, está vulnerável. Está a perceber? Mas tu conheces a Índia, Jagat? 1 bilhão de pessoas. Claro, já se como a China é o país mais populoso. E tens muita gente com fome ali. Mas eles já adotaram outros instrumentos de fazer com que as pessoas não se rebelem contra o Estado. Há outros cantos onde você tem violência armada, mas há muita gente a morrer à fome. O Estado indiano hoje faz de tudo, de ir para ir buscar feijão boa, buscar não sei qual, mas eles também produzem, e produzem muito. Está a perceber? Por quê? Porque eles perceberam que é preciso dar que comer às pessoas, garantir um mínimo de segurança alimentar, não é? Segurança alimentar não vem só da agricultura, então vem da pesca, também vem da criação de animais, tudo isso junto, não é? E outras abordagens incluem também a interdependência. Hoje você tem em Cabo Delgado, por exemplo, uma comunidade em Kisanga que não tem nenhuma ligação com a comunidade em Nangate, por exemplo, ou uma comunidade que está em Moete, que não tem nenhuma ligação com Chiure ou por aí adiante. Estão distantes geograficamente e sociologicamente também distantes. Essa é uma das formas também de garantir a segurança. Quanto mais você criar interligação entre as pessoas, quanto mais você miscigenar as pessoas, quanto mais você unir as pessoas, não é por acaso aqui em Moçambique a gente fala de unidade nacional. O Ruanda pegou isso também para nós copiamos dos argelinos, por aí adiante, porque sabemos que olha, a segurança parte primeiro das pessoas. Aliás, mesmo as teorias de contra-insurgência na atualidade, qual é o foco? É nas pessoas. Então, se você tiver as pessoas com o domínio com necessidades básicas satisfeitas, eles não serão a mão de obra para fazer a violência para outra história. Tudo bem, Cato. Como é que a percepção pública em democracias frágeis como Moçambique influencia as escolhas entre política de segurança populares e a preservação da coesão social no interesse da sociedade? Hoje, já no chacante, vou fazer de propósito que esse espaço aqui. Nós estamos aqui a ser segurança, analisar segurança e perceber segurança. Você vê no tempo em que este Estado desinvestiu na segurança. Esse é o termo correto. Esse é o termo correto. O Estado desinvestiu na segurança. Se eu fosse presidente, Chacate, neste tempo todo que nós estamos aqui, eu podia fazer um plano, mas sabe? De 2 em 2 anos, eu tenho que comprar um helicóptero, por exemplo. De 2 em 2 anos, se este ano comprei helicóptero, no próximo ano eu tenho que comprar 2 drones sofisticados para receber. Custa muito dinheiro isso. Porque às vezes o problema não é comprar o drone, é manter o drone, manter operacional o drone, o helicóptero e o homem ou os homens que operam nisso. Porque às vezes dizem, não, podemos comprar helicóptero, mas companheiro, aquele helicóptero precisa de munições, os pilotos precisam de combustível no helicóptero para voar e treinar. Quanto dinheiro é que vende por aí? Então,
Quando nós desinvestimos no Estado, fragilizamos a nossa segurança. Quando nós tentamos reinvestir na nossa segurança, a sociedade civil veio a público e condenou esse movimento. E qual era o argumento da sociedade civil? É que, não, vocês querem reinvestir nessas questões aí que é para perseguir a oposição política. Por quê? Porque as instituições de defesa e segurança aqui em Moçambique não são republicanas, não são do Estado. Ok, tudo bem. É uma abordagem, há uma razão. Provavelmente sim, não há razão, provavelmente não. É preciso investirmos, neste caso, na consolidação das instituições republicanas, para nós perceber. Mas, curiosamente, agora que estamos a sofrer o terrorismo, companheiro, quem é que recusa da sociedade civil a ideia de que nós temos que refortificar as nossas forças de defesa e segurança? Todos nós somos consensuais, que é preciso nós pormos a nossa segurança como deve ser. Também. Mas por quê? Porque há gente que está a morrer. E somos nós, irmãos, que estamos a matar entre nós, como a gente diz isso. Então, aí outra vez você vê o limite de estar, não é? Em condições normais, tal como veja a Ucrânia, você diz, não. Quando está em causa o Estado, a segurança, se for necessário, há de chegar um dia que eu vou ver que, companheiro, eu preciso da sua viatura para ir combater. Você como um patriota, um cidadão, você ser o teu primeiro a dizer Estado está aqui, né? Está a ver? Esse é o sentido também de cidadania das pessoas, o que nós não vemos aqui. Nós vimos há uns tempos, isto é uma crítica direta. Charlie Hebdo. Je suis Charlie Hebdo. Né? Epa, o George Floyd. I am George Floyd. Black Lives Matter. Não sei quais é. Mas companheiros, quando fui de Cabo Delgado aqui, nossos irmãos a serem mortos de forma decapitada. Onde é que nós estávamos? Isso é falta de cidadania ativa para questões de segurança nacional. Assim fizemos o Rindcast deste quarto episódio, que contamos com a presença de Carlton Cadiato, especialista em questões de segurança, e discutimos em torno do tema interesse nacional versus segurança que o Estado, até onde os governos podem ir. Agradecemos imenso pela companhia, pela audiência, e contamos convosco para o próximo episódio, e recomendamos ou convidamos-los a subscreverem-se na página do YouTube para continuar a receber as notificações dos nossos debates. Muito obrigado. Próxima semana